cada caso é um caso e cada família tem as suas especificidades e é preciso olhar com muita atenção e muita profundidade. Aquilo que eu me proponho hoje a fazer é trazer a possibilidade de refletirmos e termos novas posturas acerca das heranças, porque a visão sistémica tem uma forma de olhar as heranças bastante diferente das questões legais e judiciais. Então é um tema um bocadinho que mexe com as nossas entranhas. Há quem diga mesmo que livre é aquele que não tem nenhuma herança. E quando patrimonial neste caso, não é? Estamos a falar de heranças patrimoniais, porque heranças todas temos, todos, e temos muitas. Eu gostava de vos levar para o século passado, não é? Século XX, século por aí fora, século XIX, século XVIII, enfim, porque as heranças eram vistas naquela altura no mundo, ou pelo menos na sociedade ocidental, olhadas e vistas e vividas segundo um contexto. E o contexto é muito importante quando nós falamos do que quer que seja. E neste caso das heranças, o contexto é fundamental. Porque o contexto não só é o contexto sistémico do sistema família, como também é o contexto histórico, o contexto cultural e principalmente o contexto filosófico. A visão que se tinha do mundo e como este mundo era organizado. E eu estou a falar disto porque as questões das heranças trazem não um problema de bens, mas um problema emocional, problemas energéticos. Portanto, são muito mais profundos do que os bens. Ir aos bens é na superfície. E o que eu quero dizer com isto? Porque detrás da questão do bem está o sentimento e está uma energia. Então, voltando atrás e voltando ao contexto histórico, olhamos para trás e vemos como a questão do dinheiro, do património, era essencial. Aliás, o casamento, não é? Torna-se casamento nas famílias ricas exatamente por causa da posse, de eu possuir os bens, e a mulher a certa altura ficou como posse, como um objeto de posse. Então, e por outros motivos, é certamente, mas aqui começa há muito tempo atrás a questão dos bens e de possuir o património, aquilo que era chamado património, não é? O casamento por junção de património. Também outra situação que acontecia, que era quando o pai, que era o detentor do património e era quem geria todo o património, a quem os filhos tinham que ficar subalternos e a ser geridos e a ter uma renda do património do pai. Quando o pai morre, o filho mais velho é que fica com essa incumbência e, portanto, é-lhe dado a ele todo o património para ele gerir. E reparem que aqui há uma situação em que a mãe não fica detentora desse mesmo património. Fica como consultora, não como detentora na organização e na gestão. É o filho mais velho. E isto já é bem complexo. Depois também temos, como eu já referi, o casamento por junção de bens. Isto é, as pessoas casavam-se para juntar fortuna, juntar património. E ao mesmo tempo também se deserdava filhos e se excluía filhos ou filhas, exatamente por causa desse mesmo património. Quando os filhos ou as filhas não agiam de acordo com o contexto histórico e cultural daquilo que os pais acreditavam ou o pai acreditava, os filhos eram deserdados. Também os rapazes ficavam com mais herança e ficavam com mais património que as mulheres. Aliás, mesmo em questões de poder, não é? O filho mais velho é que iria ser o detentor. E podemos ver isso nos reis, não é? Portanto, o filho mais velho é que fica com maior poder e, portanto, com maiores bens. E os outros
vão ficando, conforme a sua ordem de nascimento, ficando com menos bens. Também, por outro lado, os bens estavam completamente relacionados com casamento, com amor e com dinheiro. Portanto, muitas vezes acontece que há uma conjunção nestes 3 fatores e que é altamente trágica. Trazemos a informação misturada, completamente misturada. Também acontecia ou acontece que há um primeiro casamento, há filhos, há um segundo casamento, às vezes há filhos ou não, e o progenitor ou a progenitora deserda para os filhos do primeiro casamento. E isto causa também, é muito comum, pede-nos um olhar diferente para refletir. E claro, o filho que rejeita e reprova aquilo que o pai faz, ou a mãe, que é dela, portanto ela tem o direito, segundo a visão sistémica, e aqui eu não estou a dizer de concordar ou não concordar, é apenas para refletirmos, segundo a visão sistémica, e para ampliarmos o nosso olhar. O que reprovamos aprisiona-nos e o que amamos liberta-nos. Portanto, e o Bert Hellinger tem uma postura e uma visão acerca das heranças bastante fora da caixa e que como eu vos peço, não rejeitem à partida, peço-vos para olhem com amor e com a possibilidade de fazer sentido a nível da alma aquilo que ele refere, que é, Bert Hellinger diz, em primeiro lugar, que a herança nem devia ficar para a família. Não tem a obrigação de. O que já nos mexe muito connosco, não é? E que a herança deve ser vista como um presente. Um presente. Não como uma obrigação, mas um presente. E esse presente, nós damos um presente a quem queremos e quem consideramos que merece esse presente, não é? Porque não esquecer uma coisa muito importante, que é o dinheiro ou os bens daqueles que vão dar ou que vão deixar algo em legado, só lhes pertence a eles. Quando a pessoa morre, por exemplo, ela pode até ter a vontade de deixar só para uma pessoa ou para duas e excluir outras. E muitas vezes essa vontade não é respeitada. E ao excluir a vontade dessa pessoa, nós estamos a excluir essa pessoa do sistema. As lealdades familiares, não é? Também são imensas aqui. Nós, muitas vezes, o amor é o que move o sistema, ou todos os sistemas, mas há um amor cego. E esse amor cego é um amor que nos destrói. E as famílias têm lealdades e amor cegos imensos e que por vezes, a maior parte das vezes estamos ao serviço dessas mesmas lealdades. Outro aspecto também que ele muitas refere é que quem deveria ficar com a herança, com o património, é quem honrasse melhor o bem para a pessoa que o presenteia. E eu peço-vos para retirarem a palavra herança, para colocarem a palavra presente. É um presente. E olhem como fica diferente a nossa perspectiva sobre os bens patrimoniais. É um presente que eu dou, que eu deixo a alguém, porque eu tenho vontade de dar um presente. E aqui é um assunto muito sensível e é aqui que está, digamos, a armadilha, que é a grande armadilha para mim, pessoalmente, das heranças e das questões com heranças, é que nós transferimos do objeto o sentimento. Isto é, nós, quando dizer o meu pai não me deixou bem, o que nós estamos a dizer é o meu pai não me amava, o meu pai não me queria bem, o meu pai não me teve em conta, o meu pai não gostava de mim.
e entre outras frases que possamos dizer. E reparem que aqui já não estamos a falar de bem. O bem é apenas o gatilho, aquilo que nos impulsiona para essa sensação que é muito anterior, e essa sim é preciso trabalhar. E é preciso olharmos para ela, não é? E normalmente nós ficamos com raiva da pessoa indignadas até, antes da raiva, indignação da pessoa que faz isso, não é? Então deixou aquele e não me deixou a mim, ou deixou mais a um e não deixou mais a outro. E nós transferimos essa indignação para a raiva, para a pessoa que recebe, sob a forma de raiva. Essa profunda indignação que sentimos por aquele que fez isso. Então, há uma transferência. Outra coisa também é que muitas vezes as pessoas esperam por uma herança, não é? Eu vou receber. E eu dou por mim às vezes também a dizer isso, que é, eu vou receber e portanto não preciso me preocupar tanto. Pois bem, minha gente, aqui é também uma armadilha, que é quando estamos à espera de algo que vai acontecer, que até de alguma forma isso será previsível, nós perdemos a nossa força, o nosso foco, o nosso objetivo daquilo que nós poderíamos fazer e alcançar connosco, em nós. E em vez disso, ficamos à espera. E portanto, quando o bem ou a herança vem, reparem, já tem que ser maior para valer a pena do que todos aqueles anos em que eu estive à espera de algo. E isto também para refletirmos. Portanto, eu não tenciono trazer verdades, tenciono trazer pontos para refletirmos na visão sistémica das heranças. Então, 2 pontos essenciais. Quando falamos de heranças, não falamos de bens, falamos de emoções, de energia. E quando falamos de heranças, falamos de presentes que alguém deixa. E em terceiro lugar, que é aquele que deixa é o único titular do bem. Portanto, ele pode fazer com o bem o que entender. Espero que vocês estejam todas remoídas, remexidas, que estejam indignadas neste momento, porque é aí que eu vos gostaria de levar, para nós podermos refletir, sentir no nosso corpo como é que nós vimos as heranças e como é que nós estamos habituados e formatadas a olhar para as heranças. Um beijinho e fiquem bem.